Olá pessoal, sou Lucas Calori, repórter do Jornal Cidade. Eu vim conversar com uma médica que tirou todas as dúvidas sobre a gripe H1N1. O resultado vocês conferem neste vídeo. Os vírus que causam gripe são os vírus influenza, né? Esses vírus influenza, eles têm vários subtipos e a maioria é tipo A, tipo B, tipo C. Conforme os subtipos, eles ainda se subdividem em variantes, né? Então, por exemplo, influenza A, atualmente a gente tem, que é a gripe A, né? A gente tem circulando dois tipos de vírus da influenza A. O vírus H1N1, AH1N1 e o vírus AH3N2. Então, o que acontece é que todo ano os vírus da gripe sofrem modificações, sofrem mutações. E de vez em quando aparece um vírus que o nosso sistema imunológico não teve contato com vírus muito semelhantes. Então, quando aparece uma variante desse tipo, o nosso organismo estranha. Porque se existe uma modificação pequena de um ano para outro, o organismo já tem uma memória imunológica, ele usa essa memória, de certa forma, para poder compensar. É um vírus diferente, mas é só fazer um pequeno acerto que o sistema imunológico consegue combater. E o vírus H1N1, quando ele apareceu, era um vírus que fazia muitos anos que não se circulava um vírus com características semelhantes. Então é uma população vulnerável, uma população que não tinha memória imunológica para nada parecido. Por isso que é um vírus que quando ele vem, ele causa um quadro de gripe muito forte, porque o seu sistema imunológico não tem uma memória, não está preparado para aquele vírus. Atualmente sim, mas ninguém diz que não possa haver uma mutação. Há pouco tempo atrás se falava da gripe aviária, que ainda existe. Porque as gripes têm origem, geralmente nos países frios, são mutações que acontecem de vírus dos animais, onde existe o convívio entre o ser humano e os animais, então dos porcos, das aves. Então, pequenas mutações, o vírus adquire a capacidade de infectar o ser humano, e aí ele tem que adquirir, além da capacidade de infectar o ser humano, a capacidade de passar de ser humano para ser humano. Então a gripe aviária, por exemplo, tem alguns tipos que ela passa do ser humano, mas ela não é poderosa para passar de ser humano para ser humano. Mas o dia que houver uma mutação que confere ao vírus isso, ela com certeza vem, e por ser uma gripe nova, vai tomar o lugar do H1N1. Então a H1N1 é perigosa, mas daqui a pouco todo mundo já teve contato com ela e o sistema imunológico das pessoas já vai estar preparado, ela vai deixando de ser tão perigosa. Então, como o organismo ele não conhece então esse vírus, primeiro que o vírus ele vem, ele deita e rola literalmente, né? Ele invade, o vírus da gripe ele é assim. Ele invade, então ele vai atingindo, particularmente, ele vai atingindo o pulmão. E isso que é o perigoso, que quando ele destrói o tecidinho, o tecido que a gente tem dentro do pulmão, é que é o tecido que faz a troca, que faz o ar entrar, que faz o ar sair. Então, se esse tecido é destruído, a gente tem uma insuficiência respiratória. E outra coisa é que o que tem acontecido muito se eu já tenho um problema cardíaco, se eu já tenho algum outro problema de saúde, e às vezes aquele meu problema está no fino equilíbrio, a gripe vem e ela causa um desequilíbrio. Então, às vezes, acontece da pessoa morrer de infarto ou morrer do coração, mas na verdade quem desequilibrou a situação foi o vírus da gripe. Não, eu acho que não há motivo para alerta, não há motivo para pânico, né? Não há motivo para, eu diria até às vezes, histeria, né? Porque hoje, às vezes a gente tem presenciado uma preocupação ou uma reação das pessoas que eu acho que extrapolam de bom senso, né? A circulação do H1N1 ela não é recente, nós já tomamos a vacina nos outros anos, as pessoas de maior risco, porque a medicina sabe que tem pessoas que têm mais riscos de desenvolver
complicações, que têm mais risco de morrer pela gripe A, que são as crianças com menos de 2 anos, que são as pessoas que já têm doenças crônicas, que são as pessoas gestantes e são os idosos. Então, essas pessoas, elas já receberam, para elas terem recebido a vacina, né, em outros anos. Então já não é um vírus completamente desconhecido para o nosso corpo. A gente já chegou a ter mais casos. O problema é assim, que às vezes a incidência dessa gripe, ela apareceu em 2009, aí assustou, aí ela, quando você pensa que deu uma subida, esse ano ela voltou. E ela voltou antes do que a gente esperava. Então isso traz uma certa apreensão, mas não é uma situação grave. O resfriado, a gente fala que é aquele que é daqui para cima, em linhas gerais. Toca o nariz, dá uma dor de garganta, você fica um pouquinho com mal-estar, né? A gripe não, a gripe a gente diz que é um vírus mais invasivo, costuma dar febre. Em crianças essas diferenças às vezes ficam mais sutis, porque a criança às vezes até com resfriado ela tem uma febrezinha, mas a gripe ela prostra, ela deixa realmente, como se diz os antigos, de cama, né? Então o vírus da gripe é um vírus muito mais invasivo e ele tende a atingir, por exemplo, o pulmão. Quem está com a gripe H1N1 tem esses sintomas? Tem algum a mais ou são esses? Não dá para diferenciar, Normalmente os sintomas são os mesmos dos vírus da gripe. Febre alta, dor de garganta, alguma coisa assim no nariz, a tosse que vem, né? O que deve haver a preocupação é quando começa a haver a falta de ar, quando começa a haver uma restrição respiratória, uma coisa mais importante. A automedicação tem que ser mediada por um bom senso, né? Tudo bem você tá com uma dor de cabeça, você tá com uma febre, você toma um antitérmico, toma um analgésico, normalmente você procure usar aquilo que está acostumado, a quantidade também não pode exceder. A automedicação ela é ruim quando ela ultrapassa um certo limite. Você, por exemplo, com 24 horas de febre, o certo é você procurar uma consulta médica, você ser avaliado, ou se você está com algum sintoma de falta de ar, alguma coisa que indique que possa ter uma maior gravidade, você não deve se automedicar, você deve passar por uma avaliação médica. A Organização Mundial de Saúde faz uma fórmula baseada nos 3, e há pouco tempo atrás começou a adicionar mais nos 4 tipos de vírus de gripe que são os mais comuns, que estão circulando. Aí as indústrias, os diversos laboratórios pegam essa fórmula e fabricam a vacina. Então as vacinas de diferentes indústrias têm a mesma fórmula. O que difere que você pode fabricar uma vacina com os 3 principais tipos de vírus e outra vacina que inclua um quarto, com 4 tipos de vírus da gripe. Atualmente as 2 vacinas, então, tanto a trivalente como a tetravalente, contém proteção contra o vírus H1N1 e a diferença é que a tetravalente é um influenza B, tem um influenza B adicional, porque são 2 tipos de influenza B que estão circulando. A trivalente só tem um tipo dele e a quadrivalente tem 2 tipos. A vacina ela é indicada preferencialmente para pessoas que têm mais risco. Qualquer pessoa poderia tomar, mas quem tem mais risco deve tomar. E é justamente para essas pessoas que o Ministério da Saúde, que o SUS, oferece a vacina de graça. Atualmente, crianças com menos de 5 anos, gestantes, pessoas acima de 60 anos de idade, qualquer pessoa que tenha uma condição de ter alguma doença crônica, diabetes, pressão alta, problema do coração, etc. E tem algumas outras populações assim que têm o direito de tomar vacina, os trabalhadores de saúde, né? As pessoas, população indígena, população que está confinada, né? Então tem algumas, além disso, tem algumas pessoas que teriam também o direito de tomar vacina, mas basicamente são essas as faixas principais. Quem não se enquadra nessas condições
Pode tomar vacina, mas vai ter que procurar um serviço privado para desembolsar de dinheiro mesmo para conseguir a vacina. Então, esses laboratórios sentinelas que existem no estado de São Paulo detectaram a maior circulação dos vírus da gripe nessa região. E a imensa maioria dos óbitos também foi nessa região, né? Na região noroeste e na grande São Paulo nas últimas semanas também. A gente tem até essas unidades de sentinela dentro de algumas UTIs. Então começaram a perceber que o vírus está circulando. Isso foi uma estratégia de saúde pública, né? Antecipar a vacina nesses locais. Fica imune a pegar a mesma gripe, mas a imunidade da vacina é diferente da imunidade da doença. A imunidade da doença é mais duradoura. A imunidade da vacina, ela dura no máximo 1 ano e ela é maior nos primeiros meses. Por isso que sempre se faz a campanha de vacinação no início do inverno, no fim do outono, que é quando os vírus vão começar a circular e eu tomando a vacina eu vou ter mais proteção. A gente tem um pacote de medidas que a gente chama de etiqueta da tosse, para quem já está, digamos, doente, né? Então, se eu estou com resfriado, qualquer sintomatologia de gripal ou mesmo de resfriado, eu tenho que ter certos cuidados, né? Eu tenho que, ao tossir, eu tenho ou levo as minhas mãos à boca na hora de tossir, eu levo um lenço, né, evitar tossir na cara das pessoas, né? Isso a gente chama de etiqueta da tosse. Se eu estou num ambiente fechado, eu não devo, se eu estou doente, não devo, aliás, ficar num ambiente fechado com mais pessoas. Então a ventilação é importante. É importante que eu também, se eu estou com alguma doença, eu higienize sempre minhas mãos, porque eu vou acabar levando minhas mãos no nariz e vai ficar com secreção. Aí eu ponho a mão no celular, eu ponho a mão no telefone, eu ponho a mão na maçaneta. Então eu preciso estar higienizando sempre as minhas mãos. E para quem não está doente, essa questão da higienização é muito importante. Então, se eu não estou doente, também eu tenho que lembrar que de repente eu posso estar colocando as minhas mãos em lugares onde exista o vírus, onde alguém colocou a mão cheia de vírus ali, né? Então eu tenho que estar lavando frequentemente minhas mãos. Eu posso utilizar o álcool gel e tenho que estar também assim, evitando lugares fechados, evitando ficar muito perto de quem está doente, tendo uma alimentação saudável, bastante líquido, também isso também ajuda, né? Uma vida saudável. São medidas gerais, além da vacina, para quem vai tomar, né? Que impedem também o aparecimento da gripe e de outras viroses. A gente tem orientado nas salas de espera que quando a pessoa apresenta alguma manifestação gripal, que ela peça para o atendente fornecer uma máscara, aquelas mascarinhas assim de cirurgia. A população ela não é treinada e também tem os seus motivos, ela não está acostumada a usar às vezes a unidade básica de saúde, o postinho de saúde de uma família, que também teria orientações nesse sentido. Então a concentração e a busca de atendimento nessas unidades de urgência muitas vezes acaba sendo até uma busca desnecessária, uma situação que não é de tanta gravidade e as pessoas ficam se concentrando nesses lugares e acabam até aumentando a disseminação desses vírus.